Chamo ao palco Alípio Jorge, da Universidade do Porto, que nos irá falar sobre a Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Alípio Jorge, eu sou docente da Universidade do Porto e sou investigador do INESC-TEC, sou coordenador do Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão e sou também Sherpa por Portugal para a Inteligência Artificial na União Europeia. Isso quer dizer que eu tenho participado em reuniões com um grupo de trabalho que tem lançado o início da Estratégia Europeia para a Inteligência Artificial. E nesse contexto, vou falar um pouco sobre a inteligência artificial no mundo. A Europa posiciona-se num contexto em que os Estados Unidos são líderes atualmente, com grandes investimentos privados e públicos, com muitos profissionais das tecnologias de informação e da inteligência artificial em particular, embora ainda com uma grande falta de mais profissionais, com as suas grandes empresas tecnológicas que recolhem quantidades muito grandes de dados já há algum tempo e que levaram a um impulsionamento muito grande da inteligência artificial desde o final dos anos 90, baseadas, por sua vez, em universidades que trabalham na inteligência artificial já há 50, 60 anos, muitas delas, e que fazem com que o ecossistema tenha uma dinâmica muito grande, isto mesmo não tendo os Estados Unidos especificamente uma estratégia nacional para a inteligência artificial. Na China há uma estratégia, há um objetivo muito claro de ser líder mundial em 2030, tem também grandes investimentos privados e públicos, querem aumentar as competências na investigação, trabalham sobretudo em quantidade, com alguns níveis de qualidade já bastante interessantes, têm as suas tecnológicas muito fortes também, que recolhem grandes quantidades de dados e que são protegidas por uma regulamentação muito específica da China, com uma autoridade estatal muito grande, e tem um difícil ou mais difícil acesso a talento, com alguma fuga de talento para os Estados Unidos e para o Canadá também, que tem uma estratégia muito baseada na investigação, de onde surgiu, por exemplo, ou pelo menos em coautoria, o Deep Learning, tem essa capacidade grande de atração de talento internacional, também de atração de grandes empresas que trabalham na área de inteligência artificial e que vão para o Canadá para trabalhar, e algum investimento público, como eu disse, fortemente focado na investigação e numa articulação muito simplificada entre
a investigação e as empresas. Depois há um conjunto de outros países que no mundo e na Europa em particular estão também a definir as suas estratégias. Um exemplo interessante é o caso da Estónia, um pequeno país que já definiu a sua estratégia para a inteligência artificial há algum tempo e que tem uma grande capacidade, ou tem mostrado uma grande capacidade de adaptação ao digital. Qual é que é o impacto atual da inteligência artificial na sociedade? Nós, se formos ver as notícias nacionais ou internacionais, e eu gosto de fazer isso quando faço uma apresentação, vou ver quais são as notícias da altura. Estas são notícias de agora recentes. Vemos que já não há propriamente um espanto pelas capacidades da inteligência artificial, o reconhecimento facial já não é uma coisa que espante o público, mas já há preocupações como a regulação, por exemplo, ou qual é que é o impacto da inteligência artificial no emprego, se cria empregos ou se elimina empregos. Há projetos concretos, como, por exemplo, um projeto de inteligência artificial que utiliza a manutenção preditiva para reduzir as avarias no metro do Porto e que permite, assim, aumentar a eficiência, baixar os custos, dar uma melhor qualidade de serviço aos seus utentes. Este projeto em particular é um dos projetos que que ganharam o concurso proposto pela Administração Pública em conjunto com a FCT. Em Portugal, o ecossistema de inteligência artificial está ativo há décadas, pode-se dizer. A investigação tem centros de excelência já há muito tempo, antes desta moda da inteligência artificial, antes desta nova revolução da inteligência artificial, embora muito focada, inicialmente uma forte tradição nas abordagens simbólicas de programação e lógica e de representação de conhecimento, mas que dá cartas também mundialmente noutras áreas. O ensino superior tem também uma vasta oferta, há empresas nacionais muito interessantes que produzem inteligência artificial e consomem inteligência artificial, há empresas europeias presentes e mundiais presentes em Portugal, mas naturalmente com muito espaço para crescer e para se desenvolver. A administração pública, como já foi aqui referido várias vezes, tem sido um pioneiro em Portugal na inteligência artificial, na aplicação da inteligência artificial aos seus problemas, e houve um concurso recente e vai haver outro brevemente. Há associações científicas, como a Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, a Associação Portuguesa de Reconhecimento de Padrões, a Sociedade Portuguesa de Robótica, a Associação Portuguesa de Data Science, que estão no terreno e trabalham com académicos, com empresas e também na divulgação destas tecnologias. Há um conjunto vasto de collabs, nenhum deles propriamente específico da inteligência artificial, mas obviamente com vetores já importantes na ciência de dados e na robótica. Há os 3 Digital Innovation Hubs também, nenhum deles especificamente da IA, mas com vetores também importantes nesta área. Há um ambiente interessante de empresas de capital de risco, de incubadoras, de startups, que já é significativo e que já mostra alguma competitividade. E há colaborações estratégicas com parceiros europeus e também com parceiros americanos, que umas já com alguma tradição, outras que estarão a ser lançadas. Numa estimativa ao investimento público anual em IA, nós não temos números seguros. Este foi um exercício que fizemos com muitos pressupostos, mas, por exemplo, no ano 2017, com alguns dados de 2018, estimamos mais ou menos um máximo de 40 milhões de euros investidos em Portugal na área da inteligência artificial. Isto é um máximo porque nós consideramos projetos de vários tipos que incluíam inteligência artificial, mas a percentagem de dedicação à inteligência artificial em cada um desses projetos é maior ou menor e, portanto, é difícil de estimar exatamente. Mas é um majorante interessante que nos permite ver que há já alguma atividade interessante em Portugal em termos de IA. A estratégia europeia foi lançada porque a Comissão Europeia e os Estados-membros perceberam que era importante a Europa
posicionar-se claramente na corrida da inteligência artificial, e em abril de 2018 foi assinada uma declaração de cooperação entre os Estados-membros e a Comissão Europeia, e a partir daí houve uma série de trabalhos, foi constituído um High-Level Expert Group e também um grupo que começou a discutir as possíveis vias para a cooperação. Saiu o Coordinated Action Plan, que foi publicado agora em dezembro de 2018, e espera-se que na primavera de 2019 haja um relatório do High-Level Expert Group sobre implicações, sobretudo na área ética e regulatória, e também que agora na primeira metade de 2019 as estratégias nacionais estejam a começar a entrar em ação. A visão da estratégia europeia assenta nos pilares do investimento, isto é, na cooperação com as empresas, na excelência da investigação, na difusão, na awareness para o público em geral, nos desafios sociais, na resolução de desafios sociais, na ética e no quadro regulatório, que em alguns aspectos terá de ser revisto para que as novas tecnologias sejam bem enquadradas na sociedade. As ações concretas focam no impulsionamento da excelência da investigação, mas com uma IA ética e segura. Essa é uma forte característica da estratégia europeia, que é de se querer distinguir por ter uma estratégia de inteligência artificial que é fortemente baseada na ética e na segurança dos cidadãos. Haver uma colaboração indústria-academia eficaz, formar competências para preparar a sociedade e as gerações futuras, e hoje ouvimos falar da problemática das competências, do skilling e do upskilling, ter infraestruturas, espaços de dados partilhados, espaços de experimentação também, testing facilities, e aí Portugal também está a lançar testing facilities na área do 5G para a experimentação e o desenvolvimento de tecnologia para veículos autónomos, fazer da administração pública uma pioneira da utilização da IA. Essa é uma estratégia europeia que em Portugal já está em concretização, e liderar na IA com princípios éticos e de confiança, e adaptar, se necessário, o quadro legal. Há um conjunto de investimentos, eu não vou aqui detalhar, mas o que a Europa promete, ou pelo menos propõe-se a fazer, é de facto aumentar bastante o investimento especificamente na área da inteligência artificial, e, por exemplo, em 2019 e 2020, haver um aumento de 70% do investimento na inteligência artificial por parte da Europa, que será acompanhado pelos Estados-membros na medida do seu envolvimento. A estratégia da IA em Portugal enquadra-se no InCode, sobretudo no eixo da investigação, mas também ligado a alguns dos outros eixos, e há já investimentos específicos previstos, por exemplo, dos concursos para a administração pública para 2018-2020, e há também os concursos para projetos da FCT, as bolsas de doutoramento e os contratos do emprego científico que já estão em curso e outros que irão entrar em concurso, os projetos P2020, que aliás têm sido a maior fatia de investimento em Portugal para o financiamento da investigação e da inovação, e o H2020 e as parcerias com os Estados Unidos, também o Horizon Europe, que virá depois de 2020, e que trazem, como referi há pouco, uma quantia acrescida e bastante aumentada de financiamento, que motivará os parceiros portugueses a participar em novos projetos ligados a esta área. A estratégia em Portugal passará por mobilizar a investigação e as empresas para novas ações, para concorrerem
e participarem em novas ações H2020 e Horizon Europe, quer participando, quer liderando, na articulação de projetos mobilizadores, que alguns também já estão em curso, sobretudo com empresas de alguma dimensão que estão presentes em Portugal, por exemplo, nos setores automóvel, no setor agrícola, nos serviços, na cooperação Atlântico Air Center nas áreas de biodiversidade e de clima, na formação, no skilling e reskilling ou upskilling, na atração de talento, que é um problema bastante importante para a inteligência artificial, para as estratégias de inteligência artificial de uma forma geral e em particular para Portugal. Nós temos de ter boas condições para atrairmos os talentos que queiram vir para cá fazer investigação, sobretudo, e também trabalhar para as empresas da área da inteligência artificial. A estratégia europeia recomenda a criação de Digital Innovation Hubs dedicados à inteligência artificial. Estas unidades terão a missão de fazer o encontro entre a investigação e as empresas. Há instalações, há o projeto de instalações de teste para investigação e inovação. Pretendemos também desenvolver colaborações com grandes empresas europeias, continuar no bom caminho no desenvolvimento e da aplicação da IA para a administração pública, desenvolver projetos de grande escala com parceiros europeus e americanos, dentro daquilo que referi há pouco, e novos concursos nacionais para projetos mobilizadores. Na base de todas estas linhas deverá estar uma preocupação ética, dentro da preocupação europeia também, e será criado um comitê de ética e, obviamente, ter-se-á de olhar também para o quadro regulatório no âmbito destes impactos possíveis, obviamente que sempre em articulação com aquilo que é feito na União Europeia. Portanto, os próximos passos, em termos mais imediatos, serão a publicação de um documento que detalha mais esta estratégia portuguesa, esta proposta de estratégia portuguesa da IA em Portugal, constituir grupos focados para se refinar e se detalhar esta estratégia, e em particular reunir a academia, empresas da administração pública e interessados. A breve trecho, e é proposto fazer em janeiro uma discussão uma reunião para discussão e articulação, uma reunião alargada para discussão e articulação. E continuar a articulação com a Comissão Europeia neste processo, nas reuniões de trabalho de Sherpas e também com o High Level Expert Group. Muito boa tarde, era tudo o que eu tinha para dizer. Obrigado. Convidamos agora os oradores do painel dedicado ao eixo 5, projetos de investigação, a subirem ao palco. Passo a palavra ao moderador Miguel Midões, da TSF. Muito boa tarde a todos, ou uma vez mais, boa tarde a todos, e aos resistentes deste dia de partilha que tem sido intenso desde manhã. Pegando nas palavras do professor Alípio, que acabou de dizer que os próximos passos são reunir as empresas, a academia e a administração pública, nós já estamos um passo à frente porque já estamos a fazer isso mesmo. Aqui no palco o que temos neste momento é precisamente a academia, as empresas e a administração pública para debatermos um pouco aquilo que é o tema principal deste painel, que é a investigação, que é o quinto eixo, como ouviram já todos aqui, do Portugal Incode 2030. E a investigação, quer no sentido da estratégia da investigação, quer também no sentido dos problemas da investigação. Problemas que podem ser financeiros, problemas que podem ser de atração de talento ou mais inerentes aos desafios sociais e também à parte da ética. Ora, vou individualmente introduzindo os convidados e apresentando os convidados para não queimarmos aqui tempo com isso. E, portanto, ia já começar com o Manuel Lopes, vem do Instituto Superior Técnico
E começava por lhe perguntar de que forma é que vocês estão no técnico a perspectivar as mudanças que o digital vai trazer, ou já está a trazer à investigação, mas como é que se estão a preparar para o futuro? Como é que nós estamos a preparar? Eu acho que há uma alteração da forma como se faz a investigação na inteligência artificial. Como antes era uma coisa residual, se calhar podíamos estar sozinhos no nosso gabinete. Agora, para fazer inteligência artificial é preciso fazer infraestruturas grandes, não é? Não estamos ao nível da física, que é preciso fazer centros de fusão, mas temos que ter grandes equipas, temos que ter acesso a grandes quantidades de dados, temos que ter acesso a grandes recursos computacionais e, se calhar, tem que haver uma forma diferente de gerir esse tipo de projetos. Como é que se cria essa escala? Como é que se cria? Pois isso é difícil, portanto, tem que haver uma coordenação boa com estes projetos, por exemplo, da administração pública, o acesso aos dados, a disponibilização dos dados, já nos vão dar essa capacidade de poder processar esses dados. Acesso a computação, sistemas de computação grandes, também poderá facilitar esse trabalho. Mas é uma forma diferente de fazer. Portanto, nós, na investigação, estamos a competir diretamente com a Google em certos temas. Portanto, nós publicamos as mesmas conferências que a Google publica. E, se calhar, nós, para recolher dados, demoramos um mês, eles, num mês, conseguem recolher dados de milhões de pessoas. E, portanto, temos de fazer isso de uma forma diferente e temos que, se calhar, alterar a forma como o financiamento é aprovado e como é que nós próprios nos organizamos dentro das instituições. Mas é possível, a pequena escala, acompanhar a grande escala, como a Google? Portanto, temos de ser mais criativos, não é? De que forma? E acho que, por exemplo, esta call da IAN na administração pública poderá disponibilizar os dados. Se calhar, só esta discussão toda à volta deste tema, se calhar já vai aumentar a motivação que as pessoas têm de disponibilizar os dados, não querer manter tudo muito concentrado, muito fechado, esconder, mas se calhar perceber que se derem os dados, ou assegurando a privacidade e tudo isso, se disponibilizarem os dados, se calhar podemos melhorar os serviços que eles já fazem, ou se calhar produzir novos serviços ou aumentar a eficiência. Portanto, toda esta discussão também eventualmente facilita esse diálogo e vai-nos dar esse acesso a esses dados que podemos, se calhar, trabalhar a uma escala, não como Google, mas uma escala que podemos fazer trabalho. Uma vez que vem de uma academia, de uma instituição pública, de que forma é que vocês se interligam com as empresas? Ou de que forma é que estão interligados ou que pretendem interligar-se ainda mais com as empresas? Isso é complicado. Portanto, eu acho que não há muito boas formas, não há formas fáceis se calhar isso depois depende de pessoa para pessoa, se calhar as instituições fazem melhor, mas não há formas fáceis de fazer trabalhos de investigação com empresas. Pelo menos é muito raro e não há um esquema muito bom de trabalho, não há uma prática suficientemente boa. Não quer dizer que não há centenas de projetos de mestrado, de doutoramento, de investigação, há centenas de projetos de trabalho em colaboração com a empresa. Não acho é que sabemos fazer isso bem, atribuir o valor, lidar com a propriedade intelectual, atribuir os valores. O que é que poderá estar a falhar, sendo que à partida parece uma relação win-win? Seriam ambos a ganhar, quer a academia, quer as empresas. Por vezes há uma questão de escala de tempo. Nós, se calhar, pensamos as coisas a muito longo prazo e as empresas a muito curto prazo. E, às vezes, temos essa dificuldade. Também há uma dificuldade de falta de liberdade, né? Se estamos a lidar com uma empresa, se calhar não temos tanto esses dados. Portanto, é possível, o trabalho está a ser feito, mas, eventualmente, pensar que fazer trabalhos de investigação com empresas, se calhar pode ser mais valorizado. Há certos países que fazem isso todos os dias, né? Portanto, um aluno está 3 dias na empresa, 2 dias na universidade. Eu cá, isso é muito, muito raro. Mas os mecanismos legais também não são muito fáceis. E a nossa investigação, quando digo nossa no sentido da academia, tem sabido acompanhar aquilo que as empresas procuram? Tem sabido investigar nas áreas que as empresas procuram? Eu acho que a academia está sempre muito à frente, não é? Acho que às vezes os académicos, nós próprios, não estamos muito interessados nos problemas de curto prazo, não é? Às vezes há falha dos dois lados e as empresas só estão preocupadas com o dia-a-dia. Isso há problemas dos dois lados. Mas há empresas ultra inovadoras e não é para estar aqui a Unbubble. E é para quem vamos passar a palavra precisamente agora. O Fábio Kepler vem da Unbubble, é uma empresa que
está a trabalhar já na inteligência artificial, ao nível da tradução para outras empresas. O Fábio é um talento estrangeiro, portanto, atravessou o Atlântico para agarrar uma oportunidade em Portugal. E já agora que estou a referir isso, pedia-lhe, Fábio, se calhar começámos até por aí. Este caminho que o Fábio fez, nota que é um caminho aberto. É possível Portugal receber mais talento estrangeiro? Sim. Há espaço para isso? Há espaço e temos a experiência na própria Unbabel. O nosso time de inteligência artificial, metade das pessoas são de outros 7 países, 7, 8, e só 2 são da União Europeia, realmente. Então, sim, nesse sentido, como é visto na atenção que Portugal tem vindo a ter, cada vez mais, não só no turismo, mas como novo berço de incubação, não há muito esforço que realmente precisa ser feito no sentido de atrair. O problema é termos os mecanismos para que isso seja facilitado. Como experiência minha anterior e de outros colegas, tenho colegas que precisaram esperar 6 meses para terem um visto para poderem começar a trabalhar. E já tinham um contrato, já poderia ter começado no dia seguinte, mas os mecanismos ainda não permitem, apesar da lei ano passado ter sido alterada, já ter melhorado um pouco. Ainda demora um bocado. Em relação a 2 anos atrás, por exemplo, ou crescendo no mesmo nível das rendas, o tempo de espera do CEF aumentou. Então, isso tudo bloqueia. Né? E na relação com as universidades, temos ainda também esse engessamento de que, para termos um estudante do técnico a fazer um estágio conosco no verão, ele precisa interromper a bolsa FCT, esperar um bocado, para daí aí poder trabalhar, e quando volta precisa lidar com tudo isso de novo. Quando fala em engessamento, é um bloqueio. Não há uma facilidade não é fácil o processo. Sim, então mesmo que há muitos estrangeiros interessados pela atenção que Portugal tem tido, não só como destino turístico, mas como realmente um berço de startups tecnológicas. Há pessoas interessadas e temos muitas aplicações de fora, mas aí há esse bloqueio depois em termos um processo mais ligeiro de termos as pessoas aqui, cá em Portugal, realmente. E talento português? Tem sido fácil de absorver? Há bastante também, mas fácil no sentido de que também temos perdido alguns para fora, sim. Isso tem ocorrido e o Manuel deve ter esse... tem essa noção de que existe talento português a fugir para o estrangeiro? Sim, ainda, é claro. Apesar de já estarmos a reter bastante, como disse, nosso time metade são portugueses, então ainda conseguimos reter uma parte, mas... E em termos de investigação, como é que a Unbabel lida com... Existe um setor específico para investigar novas formas de fazer? É algo que é comum, é diário, na vossa prática diária? Em termos de investigação, estás a falar? Sim, obviamente, né? Temos esse crescimento tão grande do interesse por inteligência artificial tem, obviamente, nos levado a estar sempre a acompanhar isso. Né? A cada semana temos 2 reuniões de discussão de publicações recentes, que saem a todo dia, né? Muitos. Então, sim, temos que nos manter sempre a par. Há esse movimento novo de que há muitas empresas a publicarem, não só as universidades mais, em temas bastante avançados. Apesar de concordar com o foco que na academia tem uma visão muito mais a longo prazo do que na indústria, mas ainda assim, empresas muito grandes e outras chinesas têm publicado muita coisa e nós temos que nos manter a par, senão ficamos para trás e isso, obviamente, é ruim para os negócios. Sim. Também a administração pública tem que estar a par e tem que estar na linha da frente. O Jorge Magalhães representa o Instituto Nacional de Estatística. De que forma é que a inteligência artificial já entrou no Instituto Nacional de Estatística? Olá, boa tarde. Nós realmente precisamos de utilizar técnicas de inteligência artificial e começámos já a usar técnicas de inteligência artificial para alguns projetos, ainda de uma forma ainda não muito concreta, não estamos num go live dos projetos que estamos a implementar. Mas uma das questões que se coloca para o Instituto Nacional de Estatística é quando os nossos respondentes nos dão respostas abertas, ou seja, dão uma profissão, ou então põem um produto que vendem ou qualquer coisa parecida desse género, chamamos nós respostas abertas.
e temos que arranjar alguma forma de as codificar. Até agora, ou até há alguns tempos, essa codificação tinha que existir de acordo com classificações e nomenclaturas internacionais, algumas delas, tipo das profissões ou dos produtos, e nós achámos que um bom momento para começar a fazer alguma investigação ou inovação, ainda que as duas coisas se sobreponham muitas vezes uma e a outra, que era usar alguns algoritmos de machine learning e ir aprendendo. Fizemos um web scraping, para vos dar um exemplo, fizemos um web scraping é varrer um site e recolher determinadas informações do site, neste caso foi passo a marca, mas foi do Continente, e nós, para o índice de preços no consumidor, precisamos de saber preços de produtos para produzir o índice de preços do consumidor, no caso mais conhecido até por uma inflação. Isso tem um custo para o INE e para o erário público grande, substancial, e pensamos que, ao fazer uma recolha de preços do site do Continente, e quem diz do Continente já fizemos outras experiências, depois posso falar, recolhíamos esses preços e com mecanismos de inteligência artificial, machine learning, usando naive Bayes e SVM e outros algoritmos, fomos conseguindo fazer a classificação de produtos de acordo com a nomenclatura de produtos. Portanto, estamos portanto, nesse caminho de investir mais cada vez na inteligência artificial. Não por ser uma buzzword e por isso, mas para poupar e automatizar alguns dos nossos processos de produção estatística. E esse é um projeto nacional, este é nacional. Exclusivo do Instituto Nacional de Estatística, sim. Mas, tanto quanto sei, também há projetos internacionais nos quais fazem questão de marcar presença. Sim, nós ainda com recursos que possamos ter, mas eu costumo dizer que o INE tem uma quantidade de gente com 52 anos e requietas. E portanto, conseguimos, com bastante autonomia, participar em projetos e fazer coisas. Nós não vamos, nos projetos internacionais em que participamos, e isso é um privilégio pelo facto de termos uma congênere europeia relativamente ao INE, que é o Eurostat, que vai lançando subvenções financeiras. E, portanto, nós, com maior ou menor grau e conforme os recursos, porque nós temos que produzir estatísticas sempre, portanto, temos uma atividade corrente que temos que continuar, vamos entrando em alguns projetos. E estamos muito focados, já começámos em 2016 e estamos muito focados e temos um projeto agora novo até 2020, que tem a ver com Big Data, mais uma buzzword, mas nós não a entendemos assim. Sabemos que existe uma quantidade enorme de informação dispersa por diferentes sítios, sabemos que essa informação nos pode ajudar a ter uma carga estatística menor sobre os respondentes, sobre as empresas e sobre os cidadãos. E eu estou a falar só de Big Data, mas não estou a falar de fontes administrativas, isso é um outro assunto, ainda que os dois acabem-se por misturar. E, portanto, participamos em vários projetos, uns com experiência, com meras experiências, e outros para produzir mesmo estatísticas. Existe um roadmap do Eurostat, nós também ainda não está muito bem alinhado o nosso, porque temos este e, portanto, vamos usando. E estamos a falar de obtenção de imagens de satélite, portanto, num projeto de imagens de satélite para percebermos, por exemplo, para o recenseamento agrícola, como é que a agricultura se dispersa e que tipo de culturas é que são feitas. Relativamente a estudar fontes de tipo dos operadores móveis para sabermos questões sobre o turismo. Estamos só num desses projetos a estudar um bocadinho o IoT, o que é que cada pessoa faz no cotidiano e como é que interage e que rastro deixa, que nós sabemos que é muito, mas como poder aceder. Queremos fazer, com base nas transações financeiras, multibancos, cartões de crédito, saber e até poder fazer alguma previsão
ainda que não façamos previsões, mas às vezes até esta informação pode não servir para produzir estatísticas, mas pode servir para validar algumas das estatísticas ou a ajuda na validação de algumas estatísticas que fazemos. Então, sem fim de projetos que têm aí Sim, em carteira? Sim, à volta de 7 ou 8 projetos. Há um também de remote sensing, que é, portanto, estudarmos e recolhermos informação com base em sensores. Eu posso lhes dizer que fizemos aquilo da mobilidade e se tivéssemos, se calhar, mais informação, por exemplo, dos sensores ou daqueles passos eletrónicos que se chama bilhética, que já fizemos um estudo sobre isso. Portanto, a nossa ideia é aproveitar o maior número de fontes e conseguir diminuir a carga estatística, diminuir custos e do erário público. Portanto, o INE vive do Orçamento de Estado e, portanto, a ideia é diminuir custos, pelo menos na obtenção de informação para produzir estatísticas oficiais. E daqui a pouco havemos também de falar sobre a Infraestrutura Nacional de Dados, mas deixamos esse projeto para depois, até porque tudo isto parece bastante positivo, e é positivo, mas tem sempre um lado também menos positivo. A Joana Sá é da nova SBE, da School Business and Economics, e, portanto, Joana, há também pontos negativos de todo o lado, desta evolução digital. Um deles, e que há pouco ouvimos logo aqui na conferência de abertura deste painel da investigação, a questão ética, não é? De estarmos a explorar os dados das pessoas. Boa tarde. Pois, de facto, o grupo de investigação que eu coordeno na nova SBE trabalha muito com esta área dos dados, da inteligência artificial, e nós, a determinada altura, começámos, por exemplo, com um projeto em que nós identificávamos ou conseguíamos fazer uma coisa que se chama nowcasting, que é tentar dizer o mais rapidamente possível quando é que surge um pico de gripe. Nós agora chega mais ou menos a esta altura e as pessoas começam a ficar com as tosses e com as febres e por aí fora, e o que nós reparamos, e muitas outras pessoas repararam, inclusive a Google, é que à medida que o número de casos de gripe começa a subir, também as pesquisas no Google por sintomas de gripe começam a subir. Portanto, a ideia é que as pessoas muitas vezes, antes de ir ao médico, chegam ao médico e dizem, eu estou com febre, dói-me o corpo e tal, vão ao Google e perguntam ao Dr. Google, não é? Perguntam ao Dr. Google, tenho febre, tenho arrepios e tal, e então estas pesquisas começam a subir. Então, se nós conseguimos acompanhar as pesquisas no Google muito rapidamente, conseguimos também ter um bom proxy, digamos assim, das pesquisas, dos números de casos de gripe e identificar estes picos. E depois, a própria Google, na altura, tentou fazer uma coisa parecida, estava a tentar fazer uma coisa mais difícil, que era ver quando é que era o pico e qual é que era a intensidade do pico. Nós já estávamos a ver quando é que a curva começa a subir, dizer, agora começou o surto, mas depois, a partir disto, começámos a pegar, a perceber que muitas vezes as pessoas ou ligavam para o Saúde 24 ou faziam pesquisas no Google, não porque tivessem com os sintomas de gripe, mas porque estavam com medo. Vamos imaginar, por exemplo, a pandemia de 2009, para quem se lembra, da gripe pandémica, teve um pico de pesquisas no Google inacreditável, não porque as pessoas estivessem de facto com sintomas, mas porque estavam com medo. Portanto, falava-se aquilo na televisão, os mídias têm muita influência, e então as pessoas começavam a ouvir aquilo e aparecia. E então nós começámos a conseguir olhar, por exemplo, a virar ao contrário, em vez de olhar para a gripe, olhar para a ansiedade. E a notar quando é que as pessoas estavam a ficar mais nervosas ou mais ansiosas. Isto também foi na altura da crise, isto podia ter efeitos na saúde pública e começámos a andar um bocadinho para trás. Entretanto, para além destes dados, uma fonte de dados que agora as pessoas usam cada vez mais são, por exemplo, as redes sociais, o Twitter, vamos imaginar. Então eu agora consigo, vamos imaginar que eu agora consigo prever com alguma confiança que alguém vai ficar altamente ansioso ou deprimido. E eu consigo fazer isto com 6 meses de antecedência. A pessoa não sabe, ainda não tem diagnóstico, o médico não sabe, mas eu aqui consigo ver que com uma grande probabilidade, isto é sempre uma margem de erro muito grande, que é outros problemas, mas com uma grande probabilidade eu acho que esta pessoa vai ter depressão daqui a 6 meses. Isto pode ser útil para a pessoa saber. Se calhar até muito útil para o Sistema Nacional de Saúde, ver como é que estas oscilações estão a acontecer, eventualmente promover uma campanha nos média mais uma vez. Então, mas e se eu for o empregador? Eu agora sou empregador, eu trabalho numa business school, e agora sou empregador e eu quero saber quem é que eu vou promover. E eu tenho um funcionário que tem uma alta probabilidade de ficar deprimido e outro que não. Eu vou promover qual? Ou eu sou uma seguradora. E a seguradora pode decidir ver, eu tenho aqui uma pessoa que daqui a 6 meses vai começar a fazer imensos gastos de psicoterapia e medicação e por aí fora, se calhar vou aumentar o que se chama prémio, não é? Que é o prémio que não é para nós, mas vou aumentar o prémio do seguro. Okay? E então, isto são dados que eu adquiro legalmente,
porque muitos deles são públicos, eu posso ir buscar ao Twitter imensa informação, muitos deles são públicos, outros eu consigo eventualmente através de parcerias, e agora a questão é, eu posso eticamente publicar estes resultados? Eu tenho um artigo espetacular, digamos assim, porque eu consigo prever uma coisa incrível, né? E quando digo eu, estou a falar com os meus colegas da comunidade científica. Agora vai ter que responder a essa pergunta. Eu devo publicar isto ou não devo publicar isto? Porque é uma informação que depois pode ser usada para bem ou para mal. Portanto, eu acho, aqui eu acho que me estava, quando o Miguel disse, agora eu vim aqui fazer o papel de velho de Restelo, que é, de facto, há um potencial incrível e dá para fazer coisas muito interessantes e que podem mudar a maneira como nós vivemos no dia a dia. Muitas delas já estão a mudar, mesmo nós não nos apercebemos, mas já mudam. Mas também há este risco e estes riscos todos que nós ainda não sabemos como é que vamos lidar com eles. E esta reflexão, que é a tal reflexão que me estão aqui a pedir para fazer, não da perspectiva só da académica, mas da cidadã, é uma reflexão que nós temos de fazer todos. Portanto, não vão ser os técnicos, cientistas a dizer, nós temos de fazer isto assim ou assado, nós temos de pensar como é que nós queremos, que legislação é que nós precisamos, que limites é que nós temos de ter aos dados. Eu não podia concordar mais com o Manuel quando ele diz que a grande limitação, eu penso, neste momento, dos cientistas portugueses é o acesso aos dados. Nós vamos a uma conferência e o artigo mais interessante, a conferência mais interessante é de quem tem um dataset espetacular. Quem conseguiu um dataset incrível do Facebook, eu não sei o que mais, tem o trabalho mais giro. E depois nós temos de ser mais criativos e fazer coisas, como o Manuel estava a dizer, mais originais e destacar-nos mais por isso, por uma certa maneira de pensar. Porque, de facto, estas técnicas são fáceis e qualquer pessoa aprende. Depois agora dizem assim, és um velho Restelo, não é? Também se isso da física. A física de partículas e quer ser bombas atómicas por todo lado. Mas primeiro não é assim tão fácil fazer uma bomba atómica, dá trabalho, é preciso um estado por trás, temos de encontrar o plutônio enriquecido, que não é assim uma coisa que uma pessoa encontra a todo lado. E por exemplo, não, e depois também se dizia isto da biologia e das clonagens agora uma pessoa até tem medo, né? Porque parece que finalmente fizeram os CRISPR babies na China, foi anunciado há pouco tempo os primeiros humanos geneticamente modificados. Mas também não é uma coisa que seja fácil. É preciso, de facto, ter um estado por trás. É preciso ter muito dinheiro. Eu, se começar a encomendar o DNA, sequências de DNA para replicar o vírus da varíola, há botões vermelhos que se acendem, não é? Mas isto é fácil. Apesar de ser preciso dinheiro, apesar de ser preciso computação, é um nível, não é? Que eu às vezes digo, qualquer miúdo com um computador numa garagem e aprende umas noções de Python e consegue fazer estragos. E então é uma altura em que nós temos de estar, de facto, entusiasmados com o que pode vir a ser e que temos de continuar a apostar nisso, e eu acho que Portugal tem imenso potencial para esta área, mas também temos de dar um passo atrás, nós, sociedade, não é? E não só, porque nós cientistas ficamos todos entusiasmados, isto é espetacular o que a gente consegue fazer, mas dar um passo atrás e pensar, o que é que nós devemos fazer? Será que eu devo fazer isto ou não? Será que eu devo publicar isto ou não? Será que eu devo fazer esta investigação? Portanto, no fundo é aquilo que nos dizia, e agora contextualizando, nós tivemos há pouco uma mesa redonda para a TSF, é mais importante perceber onde não queremos estar em 2030 do que percebermos onde é que vamos estar em 2030. Eu acho que tentar perceber onde é que vamos estar em 2030, como o Pedro Gastalho estava a dizer, é praticamente impossível. Eu não sei, pode haver oráculos muito melhores do que eu, e se calhar sabem, eu não faço ideia. Mas acho que podemos tentar pensar onde é que não queremos estar. Que tipo de sociedade é que nós não queremos, que tipo de controle é que nós não queremos, que tipo de coisa é que nós não queremos que seja feita com os nossos dados. E eventualmente isso é mais fácil. Começamos por aí. Eu não quero isto, então vamos regular e vamos garantir que isto não aconteça. Ao mesmo tempo, tentar apoiar ao máximo o desenvolvimento de tudo o que possa ser feito, que seja bom para a sociedade e bom para uma sociedade que não é a de hoje, é a sociedade como nós queremos que ela seja daqui a 10 anos ou 12 anos. Muito bem. Fábio, aproveitando que veio do Brasil, perguntava-lhe se considera que Portugal é atrativo para a inteligência artificial. Sim. Como tive a falar antes, temos muito interesse de fora em vir para cá, e também falei que há um escape de talentos portugueses, mas ainda assim é um bocado atrativo. E como é que estamos na panorâmica internacional? Pois, há essa questão das startups, de ser um berço de startups, que realmente está a acontecer. Temos várias startups colegas. E isso é muito fixe ver isso acontecer. E o que falta é aproveitarmos o momento que, como o colega, o professor Alip, teve a falar, o Canadá tem atraído muitas empresas e muitos talentos porque está a pegar todos que não conseguem entrar nos Estados Unidos, que agora está andando numa direção contrária. Então, acho que Portugal deveria aproveitar esse momento também. O Brasil tem tentado fazer isso também de melhorar as interações com empresas, universidades, mas tem sido um país um bocado esquizofrênico nos últimos anos, então isso não tem sido muito... não tem tido muito sucesso. Eu vim da academia no Brasil, justamente, mas
é um sucesso muito pequeno comparado ao que Portugal tem em potencial agora. Manuel Lopes, no campo da inteligência artificial, o que é que tem sido feito no técnico? Há muita gente lá, o técnico é muito grande. Mas na sua área em concreto? Essa é uma pergunta difícil, não é? Portanto, há projetos de muitas áreas, portanto, há projetos com o INE, há projetos com hospitais, há projetos de logística, portanto, há muitos departamentos no técnico e a inteligência artificial nos dias de hoje pode ser usada em muitas áreas. Por exemplo, na área médica, realmente, já nos dias de hoje já há conhecimento para poder olhar para radiografias, para análises e ser capaz de ajudar ou fazer o diagnóstico, portanto, ajudar os médicos, né, nessa perspectiva. Portanto, na área da logística, podemos pensar na inteligência artificial para prever o consumo. Por exemplo, no Natal é fácil prever que vai haver mais consumo, né, mas a meio de fevereiro, a meio de março, se conseguimos modelar os comportamentos e os consumos de cada produto, podemos melhorar redes logísticas de distribuição. Né? Portanto, é possível prever problemas de consumo e estar lá quando eles chegarem? É preciso antecipar consumos, né? É preciso ver descidas e subidas de consumo de certos produtos, né? Para além dos óbvios das festas. Né? E com isso melhoramos muita coisa. Podemos melhorar o planeamento de rotas dos caminhões, com isso podemos reduzir a poluição. Portanto, esse tipo de informação pode nos ajudar a muitas áreas. Porque há projetos de processamento de texto, por acaso do INE ouvi falar alguns novos, mas há outros de relacionar textos médicos com policiais, portanto, ver como é que informações de umas áreas que podem ter impacto noutras áreas. Portanto, há projetos de sensorização remota, para tentar mais uma vez com esses exemplos. Portanto, há em todas as áreas, todas as indústrias, nos dias de hoje, poderão ganhar com os dados. Por vezes, há dificuldade das próprias indústrias, têm os dados, mas não estão organizadas de maneira a usá-los. Portanto, que há 20 anos, se calhar, como toda a gente ficou convencida que era precisar de bases de dados, mas nos dias de hoje, se calhar, uma empresa grande tem a base de dados de recursos humanos, a base de dados de produção, a base de dados de vendas, e eles têm lá os dados, mas se calhar vão demorar meses ou anos até perceber, a descarregar e juntar aqueles dados todos. Portanto, esta conversa toda vai ajudar as empresas a perceberem que eles podem usar esses dados e depois pode ser usado nestas mais variadas formas. E isso leva-me outra vez ao Instituto Nacional de Estatística, até porque o projeto da Infraestrutura Nacional de Dados pretende isso mesmo, pretende uma agregação de várias bases de dados, não é? Sim, o Instituto Nacional de Dados pretende isso também. É um projeto que surge agora em fevereiro deste ano, portanto de 2018, abril. É um projeto que tem tido um grande apoio também da nossa tutela e que o INE está muito empenhado em fazer e em levar para a frente. Porque o INE já trabalha com mais de uma centena de dados de fontes administrativas. E com esta digitalização da própria administração pública, e não só, cada vez há mais informação nas empresas e nas entidades da administração pública. E o INE, com o propósito estatístico, e simplesmente só com o propósito estatístico, e dentro do nosso código de conduta adotado, que é adotado da Europa, cria uma infraestrutura nacional de dados no sentido de ter diferentes bases de dados em que as entidades e os privados hão de fornecer ao INE. A lei permite também isso. O INE tem a capacidade e a competência para fazer pseudo-anonimização, para fazer anonimização, para fazer validação, para fazer tratamento da informação. Há aqui um sítio onde se calhar há vários, mas onde a inteligência artificial se vai aplicar com certeza, que é conforme os dados vão chegando das diferentes fontes, termos algoritmos de aprendizagem que possam fazer tratamentos de outliers automaticamente, que possam fazer imputações de valores quando há missing values e por aí fora. Bom, isto tudo com o quê? Com o que objetivo?
que a infraestrutura nacional de dados seja um ponto único de entrada para acesso a dados de administração pública e com um conjunto de dados variados, tratados com todas as confidencialidades implementadas, com toda a segurança lógica, física implementada. Estamos-nos a certificar agora em ISO 27001, para disponibilizar esses conjuntos de dados para os investigadores, para a tomada de decisão, para, possivelmente para privados, etc. Tem muitas utilidades. Portanto, é esse o nosso foco, o Infraestrutura Nacional de Dados. Há realmente uma dispersão e esperemos que haja uma colaboração, que tem havido, até com privados que não estão ainda nesta linha de fornecimento de informação. Quem vai beneficiar, os que eu já disse, e também, entre muitos outros, os cidadãos e as empresas relativamente à carga estatística. Eu posso-lhes dizer que o INE é o único país europeu, é o único INE, o NSI, na Europa, que tem, desde há muito tempo, e isto já não é uma novidade, porque não ser internet hoje ou não ser web já não é propriamente uma novidade, mas o INET conseguiu há já bastante tempo que as empresas respondam, portanto, 100% dos inquéritos às empresas, e não são assim tão poucos, infelizmente, esperemos que diminua, é 100% web, enquanto não há nenhum país que tenha equivalência no coisa. E, portanto, não é um problema de estarmos afastados do centro da Europa. Antes, pelo contrário, estamos, diria, passo a expressão, estamos bem. Focados nisso mesmo. Portanto, vamos passar a palavra outra vez ao velho do Restelo, que foi assim que se autonomeou. Joana Sá, há pouco ouvíamos o professor Alípio falar que a estratégia para a inteligência artificial na Europa estava mais focada na ética e nos cidadãos. Isto é algo que nos pode descansar ou pode servir apenas como digamos, uma fachada e é melhor abrirmos todos os olhos e estarmos adiantados aos problemas que podem vir aí? Eu acho que, de facto, se há zona geográfica que ainda está preocupada com a ética, é a Europa e a União Europeia. Okay? Acho que há muito menos estas preocupações nos Estados Unidos, praticamente nós vemos na China, conheço pouco do resto da Ásia. E acho que esta preocupação, mas acho que há um gap, uma falha enorme entre o que está a ser, o que se consegue fazer e o que é necessário ser feito. Portanto, agora há pouco tempo houve a União Europeia criou uma comissão de ética para pensar nos dados e por aí fora, e depois isto com diferentes parceiros da indústria, que nunca são listados, mas uma pessoa imagina que sejam os Google, os Twitter, os Facebook e por aí fora, as IBM, as Microsoft, e depois tiveram a trabalhar durante imenso tempo e propuseram um código de conduta. Portanto, isto não é legislação, não é binding, no sentido em que se eles não cumprirem não há consequências. E depois foram acompanhados por um sounding board, um conselho de peritos, que acompanhou todo o processo. E no final, e portanto isto foi publicado tudo em setembro, portanto é muito recente, e o sounding board no final destrói o código de conduta, diz que aquilo não é um código de conduta, porque não há nada, não há ali nada, não há consequências, não há legislação. E eu acho que os Estados sentem um bocadinho que não sabem como parar isto, não sabem como dizer ao Google, desculpa lá, tu não podes levar estes dados daqui para aqui, não podes comparar. E parece que é uma coisa que é tão supranacional, é tão multinacional, que se perdeu, de certa forma, o controle. Portanto, isto é o lado negativo, penso eu, é a parte assustadora. A parte um bocadinho mais positiva, eu há bocadinho também estava a dizer isto que estávamos a falar fora, que é, isto é uma revolução, não é? A gente estou a falar Big Data Revolution, Digital Revolution, e então há sempre um período de caos. O exemplo que eu estava a dar há pouco era da Revolução Industrial, mas funciona para qualquer uma. Quando começa a Revolução Industrial e quando começamos a ter indústria e quando começa a haver fábricas, também há ali um período em que nós temos exploração do trabalho infantil, não há horários de trabalho, não há nada. E foi preciso haver um processo, não é? Até nós começarmos a legislar, até começarmos a dizer, não, as pessoas entram a esta hora e saem a esta hora, têm direito a dias de descanso, têm direito a por aí fora. Mas houve ali um período que de facto foi horrível para as pessoas que trabalhavam nas fábricas e para as crianças. Até há aqueles discursos muito interessantes de dizerem a gente nunca vai poder deixar de ter crianças a trabalhar porque as fábricas
fábricas são todas feitas miniatura, não é? Portanto, nunca vamos conseguir adaptar isto, é um custo demasiado grande. E depois, de repente, fez, né? E as fábricas não foram todas à falência, porque de repente passámos a ter máquinas para adultos e não máquinas de costura para crianças. Por isso, há um lado, ou se calhar deslocalizou, mas pronto, mas há um lado que às vezes atrasa, e há um lado que atrasa, e nós precisamos da legislação a acompanhar. Agora as coisas estão a ir mais rápido, estamos a ter legislação mais rápido, mas também ao mesmo tempo podemos tentar fazer com que isto seja mais rápido. Mesmo que na União Europeia não seja tão fácil o sistema, os próprios Estados têm de começar a pensar nisto e a legislar, e o contra mim falam, não é? Portanto, eu acho que há coisas que têm de ser proibidas. Há certo tipo de dados que, tal como nós, não cabe na cabeça de ninguém que qualquer pessoa possa trabalhar com o vírus da varíola, ou qualquer pessoa possa trabalhar com o ébola, não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, existem material biológico que nós temos controlado em sítios específicos, em casas específicas, só pessoas com treino e com acesso especial é que chegam lá vestidos de astronauta. Não é? Portanto, os dados, a razão pela qual é difícil o acesso aos dados é porque os dados são tão valiosos e porque a gente quer os dados, e neste momento é o novo ouro, o novo carvão, para manter a analogia da Revolução Industrial. São o novo carvão, e de facto as pessoas querem e andam a competir por eles, mas nós temos de ter controles para quem é que pode e como é que se pode fazer. Não podemos continuar a queimar carvão como estávamos a queimar, e não podemos deixar toda a gente a ter acesso a dados que são sensíveis, e temos que criar níveis de sensibilidade, e quando chega a um ponto em que pode afetar a vida das pessoas desta forma, nós sabermos coisas da vida das pessoas desta forma, claro que tem de ser dados sensíveis, que eventualmente o Ministério da Saúde tem acesso e pode trabalhar, mas a pessoa com o Python na garagem não. Portanto, falta aí um quadro legal. Falta um quadro legal e falta uma reflexão social sobre o que é que nós queremos fazer e como é que nós queremos que seja. Porque até pode ser que a sociedade decida, eu não quero saber, eu prefiro isso, a ter depressão daqui a 6 meses. Prefiro que seja mais fácil e que o meu próprio segurador me diga, olha, tu vai correr e come melhor e vai apanhar sol, ter 15 dias de férias, estás a precisar de ir à praia. Pronto, e pode ser que nós queiramos uma sociedade e decidamos uma sociedade em que há muito mais controle deste nível, mas temos de fazer esta reflexão. E se calhar, até porque o nosso tempo está quase a terminar, temos mais ou menos 2 minutos para cada um de vocês, eu gostava de acabar a pensar no futuro, não é? E o futuro, a investigação ligada à vossa área, e portanto, nesse setor, o que é que falta? O que é que nós podemos fazer num futuro imediato? Não lhe peço 2030, okay? O que é que nós num futuro imediato poderíamos fazer para melhorar essa situação? Da perspectiva social ou da perspectiva, agora, minha como investigadora, que é preciso? Pode ser um bocadinho de ambas. Sim, eu acho que há um lado aqui em que, acho que do ponto de vista da União Europeia, e para nós, muitos de nós somos europeus, ou que vivemos pelo menos no contexto da União Europeia, acho que de facto os Estados Unidos têm tido uma preponderância enorme de investigação nesta área e têm o financiamento todo nesta área, e nós próprios temos tendência ou tentação de nos associar a muitos parceiros dos Estados Unidos, e eu estudei nos Estados Unidos, tenho muitas ligações lá, mas acho que acho que é fundamental que se comece a pensar nisto em termos de estrutura europeia, para que o próximo slide do Alípio tenha Estados Unidos, a China, Canadá e a União Europeia, e não assim uma Estónia ou um país diferente. Acho que é muito importante esta reflexão como sociedade, e este acesso aos dados da maneira com uma infraestrutura, acho que de facto está-nos a limitar. Outra coisa é que o meu grupo de investigação em particular, quase tudo o que nós fazemos, o grande objetivo é ajudar a decisão política, ajudar a tomar decisão. Se eu fosse o decisor político, que tipo de dados é que eu gostava de ter na secretária quando estou a decidir? E acho que este salto, este lado, ainda demora um bocadinho. Nós trabalhamos com a administração pública, mas depois do lado da implementação, desta ligação quer à indústria, quer ao Estado, à administração central, acho que ainda precisa melhorar, mas isto é um pormenor. Fábio Kepler, o que é que falta, ou como é que vai ser o futuro do setor empresarial na área da investigação, a curto prazo? Vão continuar a surgir startups em Portugal, com certeza, a tentar resolver problemas ou a vender soluções para problemas que a inteligência artificial ajuda realmente. Essa é uma parte boa, por um lado, né? Mas o que se quer justamente, e eu compartilho o receio, é ter algo como o Facebook, que diz que pode ser bom para o mundo, mas não é bom para nós, então não fazemos. Isso há que ser evitado, mas eu acredito que Portugal tem um grande potencial em ter cada vez mais empresas a trabalharem na área de inteligência artificial e fornecerem soluções para uma sociedade que, apesar de termos visto toda a parte de que é preciso mais inclusão digital, isso está a crescer e eventualmente teremos uma sociedade totalmente digital, mas é preciso ter isso acompanhado de iniciativas na administração pública, eu diria, porque é onde
podem ser resolvidos os problemas da sociedade em que as empresas em geral não estão preocupadas, né? Porque não traz capital. Então acho que é preciso investir no tripé, universidade, administração e universidades. Mas as empresas vão continuar a explorar isso, como é mais fácil ter dados cada vez mais. Há essa questão de faltam talentos, mas as pessoas estão a se interessar mais por essa área, então vai pouquinho a pouquinho. Sim, pouquinho a pouquinho, isso. Eventualmente isso vai crescer, vai continuar a crescer e acho que vai ser um negócio cada vez maior, como já muitos têm previsto. Jorge Magalhães, o INE é um exemplo na administração pública de quem já deu o passo e está a trabalhar no assunto, mas dentro do INE, quais serão as perspectivas, as próximas etapas? Bom, eu até me esqueci de dizer uma coisa importante, que relativamente ao Instituto Nacional de Dados, que não tem só a ver também com o Instituto Nacional de Dados, nós não temos a intenção de fazer um censo o de 2021 ainda assim, mas não temos intenção de fazer mais nenhum censo igual ao que temos feito, que é o recenseamento da população e da habitação. E isso traz desafios de inovação que muitas vezes se transformam, ou seja, em investigação. Portanto, nós, a partir de 2021, supomos que em 2024 vamos conseguir ter um recenseamento da população e da habitação. Eu não diria ao dia, porque seria demais, e isso era um grande consumo de recursos, mas vamos conseguir ter censos nessa área. Depois, o nosso grande objetivo em termos de investigação é, essencialmente, capacitar, ainda que já existam, mas é capacitar cada vez mais as pessoas que trabalham connosco, termos uma ligação muito mais próxima, é verdade que temos, mas queremos ter ainda mais, com as universidades, promover ali uma interoperabilidade organizacional bastante boa com a academia e, evidentemente, também com empresas e etc. Passando então nesta relação com a academia que acaba de dizer para o Manuel Lopes, do Instituto Superior Técnico, a academia tem o constrangimento de obter financiamentos para a investigação, é o dia-a-dia, tem que lutar por esses investimentos. Não queria condicionar a sua resposta, como é óbvio, mas queria perceber como é que prevê o futuro da academia, quer na inteligência artificial, quer na investigação, para darmos avanços na inteligência artificial. Por acaso, eu vejo o cenário mais negro na investigação, porque competir com o Google é difícil, mas esta moda que está da inteligência artificial acho que nos vai criar mais oportunidades em relação com a indústria. Depois, a forma como é que se contratualiza é diferente. Portanto, eu acho que a inteligência artificial consegue inovar e melhorar muitos serviços. A tecnologia, os Ubers, né? Aquilo é um táxi, né? Mas nós temos lá a rota, temos a fatura, conseguimos ver se ele está enganado na rota. Portanto, a tecnologia ajudou a melhorar um serviço, não foi só por ser mais barato. E acho que a inteligência artificial pode ajudar muita coisa, pode ajudar a minimizar problemas ambientais, com a questão de gestão de rotas. Portanto, eu acho que com esta publicidade toda, acho que mais empresas vão estar disponíveis ou interessadas em melhorar. Portanto, eu acho que aí vai criar mais oportunidades de trabalhar em colaboração com empresas. A investigação mais fundamental, se calhar, é mais difícil por questões de falta de financiamento, de competição com empresas. Aí talvez fique mais difícil. Muito bem, agradeço aos quatro por terem estado aqui nesta mesa, neste painel. Foi um gosto falar com vocês. São diferentes setores sociais, mas que se interligam, que estão, em termos de investigação e de inteligência artificial, avançados, mas com algumas cautelas, não é? Porque há desafios sociais e éticos inerentes a tudo isto, a todos estes desenvolvimentos, que é preciso ter em conta. Muito obrigado. Boa tarde.